No jantar de ação de graças em Boise, tudo mudou no exato momento em que minha família decidiu me julgar em voz alta, na frente de todo mundo. Meu nome é Kayla Benton, e eu tinha 28 anos quando percebi que o silêncio não protege ninguém. Ele só ensina até onde as pessoas podem ir sem sofrer consequências. Minha mãe olhou diretamente para mim, o rosto calmo, a voz segura, e disse: "Você é a mais preguiçosa dessa mesa. Olhe para sua irmã e aprenda alguma coisa." Logo depois dessas palavras, minha irmã sorriu de lado lentamente, erguendo o copo com uma sensação discreta de vitória que não precisava de explicação. Ela estava aproveitando aquele momento mais do que qualquer outra pessoa na sala. Eu não levantei a voz. Não tremi. Coloquei as mãos espalmadas sobre a mesa, ergui o olhar e disse com clareza: "Então essa preguiçosa vai parar de pagar os $4.500 do aluguel dela todos os meses." Minha irmã se engasgou com a bebida no mesmo instante em que as palavras saíram da minha boca, tossindo tão forte que o som atraiu todos os olhares da sala para ela, sem que eu precisasse dizer mais nada. A mesa ficou em silêncio de um jeito pesado, não constrangedor, não dramático, mas real, como se todos tivessem entendido ao mesmo tempo que algo importante acabará de ser exposto. Antes de eu te levar mais fundo na minha história, me diga com sinceridade, se você estivesse no meu lugar, ficaria em silêncio ou finalmente falaria? Deixe seu comentário e me diga o porquê. Tudo começou em uma casa silenciosa em Boise, muito antes de o dinheiro fazer parte do problema. Quando eu era mais nova, aprendi cedo a me mover pelos cômodos sem chamar atenção, porque falar nunca parecia seguro, e demonstrar esforço nunca parecia necessário em uma casa onde o barulho valia mais do que os resultados. Eu terminava as tarefas antes que alguém percebesse, concluía trabalhos da escola sem precisar de lembretes, limpava os espaços compartilhados depois que todos saíam e consertava pequenos erros que poderiam causar problemas mais tarde, tudo fingindo que aquilo não exigia energia nem sacrifício. Minha irmã, Belly Benton, aprendeu algo muito diferente naquela mesma casa. Ela aprendeu a se manter visível, a parecer sempre ocupada e a transformar cada pequena ação em uma performance que merecia aplausos de qualquer um que estivesse observando com atenção suficiente. Sempre que algo dava certo, ela se adiantava naturalmente, descrevia o que havia feito, explicava o quanto tinha sido estressante e aceitava os elogios sem hesitar ou se sentir desconfortável. Minha mãe via o que parecia movimento, não o que realmente criava estabilidade. Ela escutava as histórias que soavam impressionantes em vez de notar o silêncio que mantinha tudo funcionando. Quando Belly dizia o quanto estava cansada, minha mãe acreditava sem questionar, porque o esforço era medido pelo tom de voz, não pelos resultados que permaneciam invisíveis. Eu ficava em silêncio porque corrigir aquela história parecia perigoso, mesmo quando a verdade pesava dentro do meu peito. Meu pai trabalhava de um jeito que o fazia confiar apenas no que conseguia ver com clareza. Se alguém parecia ocupado, ganhava respeito sem mais análise. Se alguém permanecia em silêncio, era considerado ocioso ou desinteressado. Ele nunca perguntou quem carregava quais responsabilidades nos pequenos momentos que não pareciam dramáticos à distância. Ele olhava para as superfícies, não para as fundações e, por isso, o meu trabalho nunca chegava até ele de forma reconhecível. A palavra preguiçosa começou a aparecer de maneiras pequenas, que no início não soavam cruéis, mas que foram se enraizando profundamente na forma como eu era vista. Surgia em comentários aparentemente casuais, em piadas das quais todos os outros riam, em expectativas que nunca sugeriam que eu fosse capaz de lidar com algo além do mínimo necessário. Eu não era chamada de preguiçosa por falhar. Eu era chamada de preguiçosa porque não anunciava aquilo que carregava em silêncio. Com o tempo, compreendi algo que mudou a forma como eu enxergava cada cômodo daquela casa. Esforço e reconhecimento não eram a mesma coisa. Quem falava mais alto controlava a história. Quem impedia que tudo desmoronasse permanecia invisível. Trabalho sem testemunhas não rendia respeito, mesmo quando era exatamente ele que mantinha a paz. Essa percepção não me deixou amarga na infância. Ela me deixou cautelosa. Parei de esperar justiça de pessoas que nunca a procuraram. Parei de aguardar um crédito que nunca foi destinado a mim. Aprendi a proteger minha energia oferecendo menos de mim a quem media valor pelo barulho, e não pelo esforço silencioso. Quando cheguei à vida adulta, o rótulo já estava grudado ao meu nome dentro daquela casa. Ele me seguia em silêncio por todos os ambientes. Vivia no espaço entre o que eu fazia e o que eles acreditavam. Nunca desmoronava, nunca rachava, nunca se soltava, por mais responsabilidades que eu assumisse sem que ninguém pedisse.
Eu soube muito antes da vida adulta que, naquela família, esforço e reputação não cresciam juntos. E, quando nós duas já éramos adultas, quase nada havia mudado. Eu construí uma vida que parecia tranquila na superfície e sólida por dentro, porque esse foi o único jeito que aprendi de sobreviver em um mundo que nunca aplaudia pessoas como eu. Escolhi um trabalho que recompensava a constância, não a atenção. Aprendi a ficar até mais tarde sem anunciar isso, e aos poucos criei a reputação de alguém em quem se pode confiar quando as coisas dão errado. Meu trabalho exigia foco, paciência e resolução de problemas que nunca apareciam em destaques ou manchetes. Ainda assim, ele pagava as contas, cobria o seguro, construía uma reserva e me dava um senso de controle que eu nunca tive quando era criança. Belly seguiu na direção oposta, sem nunca dizer isso em voz alta. Ela entrou em áreas que dependiam de imagem, de timing e de como as pessoas se sentiam a respeito dela em cada momento. Inclinou-se para funções que a colocavam diante de câmeras, em eventos, em ambientes onde as pessoas notavam mais energia do que os resultados. Ela saltava de uma oportunidade para outra, buscando visibilidade, colecionando contatos e construindo o tipo de narrativa social que soava impressionante quando era contada em voz alta. Quando falava do seu dia, tudo parecia urgente e cheio de movimento, mesmo quando pouco havia sido realmente garantido. Minha mãe escutava essas histórias como as pessoas escutam manchetes. Ela ouvia movimento e interpretava como esforço. Ouvia empolgação e traduzia como coragem. Quando Belly falava sobre reuniões, contatos ou possibilidades futuras, minha mãe assentia como se a prova já tivesse chegado. Quando eu falava sobre prazos, projetos ou longas horas diante de uma tela, a resposta era educada, mas distante, porque o meu trabalho não vinha acompanhado de uma linguagem dramática. Meus resultados viviam em lugares silenciosos e, por isso, nunca pareciam reais para ela. Meu pai nunca teve a intenção de ser injusto, mas confiava apenas no que conseguia ver com os próprios olhos. Ele compreendia o cansaço físico, prazos visíveis, vozes exaltadas, movimento que enchia o ambiente. Quando olhava para o meu trabalho, só via uma cadeira, uma mesa, uma tela de computador e um rosto calmo. Ele interpretava essa calma como facilidade, e não como disciplina. Chamava de trabalho leve sem perceber que minha mente nunca desligava, mesmo quando minhas mãos estavam paradas. Para ele, o esforço só existia se parecesse desconfortável por fora. Nos jantares de família, esse padrão se tornou tão familiar que eu deixei de esperar algo diferente. Se alguém perguntava o que eu fazia, eu respondia. Com sinceridade, explicava a estrutura do meu trabalho, tentava descrever a pressão sem reclamar. A conversa nunca ficava ali por muito tempo. Sempre escorregava de volta para Belly, para a agenda dela, para seus contatos, para o quanto tudo soava impressionante quando ela descrevia os lugares por onde passava. Comecei a me sentir como uma figurante na minha própria história. Não porque eu me sentisse pequena, mas porque a atenção deles nunca aprendia a repousar em outro lugar. O que mudou lentamente dentro de mim não foi a raiva, mas a clareza. Passei a entender que, naquela casa, a verdade importava menos do que a narrativa. Os fatos não venciam. O volume, sim. A constância não impressionava. A performance, sim. Parei de tentar me explicar de maneiras que eles não conseguiam ouvir. Parei de oferecer detalhes que não levavam a lugar nenhum. Aprendi a manter partes da minha vida em silêncio, porque compartilhá-las só ensinava as pessoas a diminuí-las. Não houve uma discussão dramática que marcasse essa compreensão. Ela aconteceu em silêncio, enquanto eu equilibrava contas tarde da noite, revisava relatórios que ninguém em casa jamais entenderia e planejava futuros que ninguém perguntava. Percebi que a minha estabilidade assustava pessoas que viviam de excitação, porque estabilidade não pode ser encenada. Vi que meu silêncio era confundido com fraqueza, porque a fraqueza era mais fácil de entender do que o autocontrole. Àquela altura, eu já não queria tanto a aprovação deles quanto queria paz. Eu queria controle sobre minhas escolhas. Queria uma vida que não dependesse de aplausos para parecer real. Continuei construindo sem anunciar. Continuei crescendo sem performar. Deixei que eles ficassem com a história deles, porque eu havia começado a escrever a minha em lugares que eles nunca olhavam com atenção. Foi nessa fase da minha vida que, pela primeira vez, aceitei algo difícil sem ressentimento. A verdade sobre o meu esforço nunca importaria tanto quanto a história que outra pessoa contava. Quando entendi isso, parei de tentar competir com uma voz que sempre seria mais alta que a minha.
Não muito tempo depois, fiz o primeiro pagamento sem pensar demais. A primeira ligação veio tarde de uma noite em que o dia já tinha drenado quase toda a minha energia, me deixando naquele estado silencioso em que dizer sim parece mais fácil do que fazer perguntas. A voz da Belle soava cortante, tensa de um jeito que parecia real bastante para me assustar. Ela disse que tinha calculado mal o tempo das comissões. Disse que o proprietário não estava mais disposto a esperar. Disse que o aviso na porta dela tinha sido humilhante. Eu ouvi por mais tempo do que deveria, porque o medo tem um tom difícil de ignorar quando pertence a alguém com quem você cresceu. Naquele momento, ajudar pareceu uma decisão lógica, não emocional. Abri o aplicativo do banco enquanto ela ainda falava. Transferi o dinheiro antes mesmo de ela terminar de explicar os detalhes. Depois disse para não se preocupar, que aquilo era temporário, apenas uma pequena ponte para atravessar um momento estressante. Eu acreditei nessa frase enquanto a dizia. Acreditei porque tinha sido treinada a resolver problemas em silêncio, em vez de questionar por que eles existiam. O mês seguinte, no início, não pareceu um padrão. Pareceu apenas uma fase, azar, burocracia lenta, transferências atrasadas. Belle ficou mais suave comigo. O tom dela mudou da urgência para a familiaridade. Ela passou a falar como se apoiar em mim não fosse um pedido, mas um entendimento silencioso entre duas irmãs. Eu não discuti, porque queria acreditar que a confiança era mais forte do que o desconforto. Eu me dizia que o apoio verdadeiro da família não deveria parecer calculado. Aos poucos, meus hábitos mudaram sem alarde. Parei de pesquisar passagens quando os amigos falavam de viagens de fim de semana. Passei a escolher compras mais baratas no mercado sem nem pensar nisso. Adiei a troca de sapatos mesmo quando as solas já estavam gastas. Cancelei planos que exigiam explicações, porque explicar parecia mais pesado do que simplesmente ajustar a minha própria vida. Nada disso pareceu dramático no momento. Parecia responsabilidade. Parecia vida adulta. Belle se ajustou em outra direção. Seu tom ficou mais leve. O estresse dela soava ensaiado, não mais cru. Ela parou de me agradecer. Começou a me dizer em que mês as coisas melhorariam, qual oportunidade estava próxima, qual contato estava prestes a render algo. As conversas ficaram mais longas, mas diziam menos. Comecei a perceber que a história sempre tinha um final feliz logo ali adiante, sempre um passo do presente, sempre pedindo mais um mês de paciência. A pior parte não era o dinheiro em si. Era a forma como minha mente foi, aos poucos, se reorganizando em torno da obrigação. Passei a planejar meu orçamento já descontando o aluguel dela, como se fosse uma conta fixa que eu sempre tivesse tido. Conferia meu próprio saldo com um medo silencioso que me envergonhava por existir daquele jeito, escondido. Parei de falar sobre meus objetivos, porque eles pareciam irrelevantes quando comparados às emergências de outra pessoa. Eu não me sentia generosa. Eu me sentia presa dentro de uma versão de mim que continuava dizendo sim porque parar parecia egoísmo. Minha mãe nunca questionou de onde vinha a estabilidade da Belle. Ela elogiava o esforço porque conseguia ouvi-lo. Admirava o movimento porque, para ela, aquilo parecia ambição. Nunca perguntou como o aluguel era pago. Nunca perguntou por que o apartamento permanecia intocado pelas consequências. Nunca percebeu que meu estilo de vida diminuía a cada mês. Meu pai também não viu nada de estranho, porque nada barulhento estava acontecendo ao meu redor. Meu sacrifício não fazia som, então não tinha forma aos olhos deles. O desequilíbrio começou a se acomodar nos meus pensamentos de maneiras silenciosas que ainda não pareciam raiva. Eu sentia isso quando hesitava antes de ir ao mercado. Quando evitava os amigos. Quando meu reflexo no espelho parecia mais cansado, enquanto o mundo social dela continuava brilhante. Eu ainda a amava. Ainda queria que ela estivesse bem. Mas também começava a sentir que algo injusto estava crescendo dentro de mim lento bastante para não chamar atenção, mas real o suficiente para mudar a forma como eu respirava. Eu dizia a mim mesma que aquilo acabaria quando ela se reerguesse. Dizia que ajuda de verdade não se contabiliza. Dizia que ser forte significava ficar em silêncio. Esses pensamentos me sustentaram por mais tempo do que a lógica jamais conseguiria, mesmo quando o padrão deixou de parecer ajuda e começou a se parecer com posse. A semana antes do Dia de Ação de Graças já parecia diferente, mesmo antes de alguém dizer qualquer coisa.
o trabalho mudou de forma inesperada. Não por barulho ou comemoração, mas por um reconhecimento silencioso que se acomodou sobre mim como um peso calmo. Meu supervisor me chamou para uma pequena sala de reuniões, onde a luz do sol atravessava as persianas em linhas douradas finas, e me contou que meus projetos tinham estabilizado falhas operacionais que outros não haviam percebido. Ele explicou que a minha constância havia se tornado a base sobre a qual outras pessoas agora se apoiavam. Eu agradeci com a mesma voz baixa que usava para todas as coisas sérias, embora algo dentro de mim tivesse amolecido de um jeito que eu ainda não tinha sentido antes. Porque, pela primeira vez, o esforço existia sem a necessidade de defesa. Enquanto essa firmeza crescia em mim, a tensão do lado da Belle vinha ficando mais alta, de um jeito que eu sentia pelo telefone sem sequer destravá-lo. As mensagens chegavam envoltas em uma linguagem casual, construídas para parecer pequenos incômodos em vez de emergências. Ainda assim, cada uma carregava um peso familiar que pressionava suavemente meu senso de responsabilidade. Ela voltou a falar sobre atrasos, sobre tempos que jogavam contra ela, sobre expectativas que não podiam ser adiadas. Eu escutava sem discutir, embora sentisse a diferença no meu corpo, meus ombros já não aceitavam aquela pressão com a mesma naturalidade de antes. Minha mãe entrou em modo de preparação, enchendo a casa de um tipo específico de empolgação que girava mais em torno da aparência do que da conexão. Falava sobre roupas que ficariam boas nas fotos, fazia perguntas sobre agendas que soariam impressionantes para as visitas, passava mais tempo descrevendo o quanto a vida da Belle estava vibrante do que perguntando o que andava acontecendo na minha. A voz dela se iluminava quando dizia o nome da Belle, como se os feriados pertencessem mais à energia do que à estabilidade. Foi no meio daquela semana que minha melhor amiga, Tessa Morgan, sentou-se à minha frente em um canto tranquilo de uma cafeteria que cheirava a açúcar queimado e espuma quente, observando minhas mãos apertarem o copo de papel com força demais. Ela não me deu sermão. Não criticou ninguém. Disse algo simples, em um tom sereno, que apoio não deveria apagar a pessoa que o oferece. Ela falou com uma delicadeza suficiente para que eu não me sentisse julgada, e com uma clareza forte o bastante para que eu me sentisse vista. Não respondi na hora, porque, pela primeira vez, conseguia enxergar o formato das minhas escolhas sem tentar justificá-las. O reconhecimento no trabalho continuou, em gestos pequenos e constantes. E-mails traziam meu nome. Reuniões paravam para ouvir minha opinião. Minhas ideias avançavam sem resistência. Nada daquilo parecia grandioso ainda, mas construía ao meu redor uma estrutura silenciosa de confiança que eu nunca tinha me permitido sentir antes. E a pressão da Belle já não soava do mesmo jeito para mim. Cada pedido soava igual aos anteriores, mas agora eu os escutava com mais clareza. O padrão já não parecia invisível. Parecia mapeado. Familiar de um jeito que apertava meu peito, em vez de acalmá-lo. Percebi como o tempo sempre se inclinava para a urgência. Percebi como a linguagem evitava a responsabilidade real. Percebi quantas vezes eu me ajustava sem jamais ser solicitada diretamente. Minha mãe continuava falando sobre a arrumação da mesa, a lista de convidados, as histórias que queria que nossa família parecesse viver para quem via de fora. Eu assentia durante essas conversas enquanto algo novo crescia em silêncio dentro de mim, uma linha fina, porém firme, separando o que era meu para carregar do que nunca foi. Eu não confrontei ninguém naquela semana. Não anunciei mudanças. Apenas comecei a traçar fronteiras invisíveis dentro dos meus próprios pensamentos, decidindo até onde iria o meu cuidado, mesmo que o meu amor não terminasse ali. Quando o dia de ação de graças chegou, eu já não me sentia uma presença de fundo na minha própria vida, mesmo sem ter dito isso em voz alta. Quando me sentei àquela mesa, por dentro eu já estava esgotada. A cadeira pareceu mais pesada do que deveria quando a aproximei, não pelo peso real, mas pela pressão silenciosa que vinha se acumulando dentro de mim havia anos, sem alívio. Dobrei as mãos com calma, mantive os olhos na altura da mesa e observei como os outros se acomodavam com tanta facilidade em um conforto que nunca fora feito para mim. Minha mãe ergueu o copo devagar, o sorriso polido de um jeito que parecia mais encenação do que carinho, enquanto os olhos percorriam a mesa com confiança, como se ela já soubesse exatamente como aquele momento deveria parecer. Então ela disse: "Eu me sinto orgulhosa porque, nesta família, algumas pessoas entendem o que é esforço de verdade, e outras sabem trabalhar em vez de apenas existir em silêncio no fundo." Ela fez uma pausa longa o bastante para o silêncio se esticar no ar, antes de virar o olhar para Belle. E completou: "Isso é trabalho duro. Olhem só para sua irmã."
Belly recostou levemente na cadeira, relaxou os ombros de um jeito ensaiado e deixou que um sorriso lento e calculado surgisse no canto da boca. Ergueu o copo com um movimento cuidadoso do pulso, deu um pequeno gole e lançou um olhar rápido em minha direção antes de desviar, como se já tivesse decidido o quão pequena eu deveria me sentir. Senti o aperto familiar no peito, a pressão que antes me silenciava antes mesmo de meus pensamentos ganharem forma. Mas, dessa vez, deixei a sensação existir sem permitir que ela curvasse minha postura ou fizesse minhas mãos tremerem. Peguei meu copo de água, dei um gole controlado, sem pressa, apoiei-o de volta na mesa com firmeza e então ergui os olhos. Eu disse. Então essa preguiçosa vai parar de pagar $4.500 do aluguel dela todo santo mês. Minha voz permaneceu calma. Minha respiração, estável. Minhas mãos, imóveis. O ar mudou devagar, quase de forma visível não por causa do barulho, mas da tensão, como se o próprio ambiente precisasse de um instante para decidir como reagir. O corpo da Belly se projetou para frente quando ela se engasgou com a bebida, tossindo com força enquanto o líquido escorria do copo para a mão que tremia. Os ombros dela ficaram rígidos enquanto tentava recuperar o fôlego sem chamar ainda mais atenção. Meu pai se inclinou na direção dela imediatamente, movido pelo hábito mais do que pela consciência, baixando a voz até um sussurro que carregava mais peso do que deveria. Ele sussurrou. Belly. Aquele único nome soou mais pesado do que uma frase inteira não pelo volume, mas por tudo que ele representava naquele instante. A atmosfera ao redor da mesa se tornou mais densa. Não barulhenta, não caótica, mas pesada de um jeito que fazia cada movimento parecer atrasado. Garfos pairavam sobre os pratos. Copos ficavam suspensos no ar. Até a respiração parecia exigir decisão. Minha mãe tentou manter a compostura, embora a tensão ao redor de sua boca denunciasse o esforço, e disse: Vamos evitar deixar isso desconfortável para todo mundo. Levantei levemente o queixo, mantive o tom sereno e respondi sem elevar a voz. Eu não estou deixando desconfortável. Só cansei de fingir que isso algum dia foi justo. Ninguém buscou o riso. Ninguém tentou suavizar o silêncio. Ninguém encontrou uma piada atrás da qual se esconder. A verdade permaneceu no ar, repousando entre pratos, copos e mãos que já não se moviam de forma natural. Enquanto Belly evitava meus olhos, concentrava-se totalmente em enxugar os dedos com um guardanapo que chegou a rasgar levemente com a pressão de seu aperto. Meu pai pigarreou baixo, mas escolheu não falar. Seus dedos permaneceram próximos ao copo sem levantá-lo. Minha mãe ajustou um prato que não precisava ser ajustado, os movimentos cuidadosos demais, controlados demais, lentos demais. Dentro de mim, algo se deslocou. Não com raiva. Não com barulho. Mas com um senso silencioso de encerramento que era mais forte do que o medo, à medida que o peso que eu carregava começava a se soltar sem pedir permissão. Pela primeira vez, o silêncio não me fez sentir pequena. Algumas horas depois do jantar, a casa estava mais barulhenta do que nunca. A sala parecia apertada, como se as paredes tivessem se aproximado sem que ninguém percebesse, comprimindo o ar até que cada respiração parecesse uma escolha que precisava ser feita. Ninguém se sentava com conforto. Ninguém fingia mais. Cada som vinha do mesmo lugar, um lugar cru, onde as palavras deixavam de ser educadas e começavam a se tornar armas que estavam à espera havia anos. Minha mãe ficou em pé, perto da ponta do sofá, e falou primeiro. A voz cortou o espaço com uma aspereza que ela já não tentava esconder. Você humilhou a sua própria irmã na frente de todo mundo, e chama isso de respeito? Meu pai continuou de pé, braços cruzados. A voz era mais baixa, mas mais pesada quando respondeu. Não podemos continuar chamando a verdade de desrespeito só porque ela machuca. As palavras dele não acalmaram o ambiente. Aprofundaram a fenda que já havia se formado. Belly não esperou. Deu um passo rápido à frente, o maxilar tenso, os olhos cravados nos meus, e disse. Você acha que é forte agora porque eles te ouviram, mas só provou o quanto você é egoísta de verdade. As palavras não tremeram. Queimaram. Ela queria que elas acertassem. Eu caminhei até o centro da sala não devagar, nem para fazer cena mas porque me recusei a permanecer à margem de algo que já tinha consumido tanto da minha vida. Quando falei, minha voz permaneceu baixa, mas clara, porque já não precisava competir com gritos.
Eu não vou ajudar de novo nem com dinheiro, nem com favores, nem com silêncio, nem com fingimento. Eu terminei. De verdade. Minha mãe se virou para mim com uma expressão que era mais de choque do que de raiva, e disse: Você está agindo como se não tivesse nenhuma responsabilidade com esta família. Eu respondi sem elevar a voz e sem adoçá-la. Eu assumi responsabilidade quando ninguém pediu. Eu paguei por coisas que ninguém viu. E permaneci em silêncio mesmo quando isso me custou tudo. É por isso que isso acaba agora. Meu pai deu um pequeno passo à frente, o rosto cauteloso, como se tentasse escolher palavras que ainda fossem capazes de salvar alguma coisa. E perguntou: Você realmente está disposta a deixar tudo isso desmoronar? Encarei seus olhos e respondi. Já estava desmoronando enquanto eu era a única tentando manter tudo de pé. A reação da Belle mudou. As mãos se fecharam, os ombros ficaram tensos, e quando voltou a falar, sua voz já não suplicava, ameaçava. Se você virar as costas para isso, vou garantir que todos saibam como você é de verdade. Ela queria medo. Queria hesitação. Queria que eu me curvasse. Eu não recuei. Não abaixei a cabeça. Não tentei me defender. Você pode contar a história que precisar para sobreviver a isso, eu disse, mas eu não vou mais me dobrar para te deixar confortável. A sala mergulhou num silêncio que pesava mais do que os gritos haviam pesado. Ninguém se moveu. Ninguém interrompeu. Até minha mãe parou de falar. Até meu pai parou de ajustar a postura. Belle ficou congelada onde estava. Eu permaneci no meu lugar, respirando com regularidade, sentindo algo sólido nascer dentro de mim, algo que não existia antes, algo que não dependia de aprovação nem de permissão. Depois disso, saí do centro da sala em direção ao corredor. Não porque estivesse fugindo. Não porque me sentisse fraca. Mas porque eu já tinha dito tudo o que precisava dizer sem me perder no barulho. Quando fechei a porta do quarto de hóspedes atrás de mim, a casa ainda estava barulhenta. Pela primeira vez, eu não. Meses depois, tudo ficou quieto de um jeito que eu nunca tinha conhecido. O silêncio não era vazio nem solitário. Ele era organizado, previsível e estranhamente suave, como se minha vida finalmente tivesse saído do modo de emergência. Eu acordava sem dread, trabalhava sem tensão constante e dormia sem reviver antigas conversas na cabeça. O silêncio não era a ausência de som, mas a ausência do caos. Belle não se ajustou bem à nova realidade. Sem o meu apoio, foi obrigada a deixar o apartamento que tratava como uma recompensa permanente, em vez de um privilégio temporário. Mudou-se para um lugar menor, que exigia orçamento, planejamento e a aceitação de que a responsabilidade já não podia ser empurrada para os outros. O estilo de vida que ela construiu sobre o conforto teve de encolher. E, pela primeira vez, ela enfrentou consequências que não podiam ser suavizadas pelo esforço de outra pessoa. Minha mãe também não conseguiu controlar o desfecho como sempre acreditou que podia. Tentou gerenciar conversas, tentou redirecionar a culpa e tentou convencer a si mesma de que tudo simplesmente voltaria a ser como antes. A realidade se recusou a obedecer às expectativas dela, e a ilusão de controle começou a se rachar lentamente quando percebeu que nenhuma quantidade de pressão ou culpa seria capaz de me forçar de volta a um papel que eu já havia abandonado. Meu pai manteve contato, mas à distância. Enviava mensagens curtas, fazia perguntas simples e evitava conversas emocionais que pudessem obrigá-lo a escolher entre o conforto e a honestidade. Sua presença se tornou uma linha, não mais uma ponte, um lembrete de que a conexão pode existir sem proximidade quando o medo ainda é mais forte do que a compreensão. Eu não voltei ao papel de salvadora. Não ofereci mais pagamentos silenciosos, concertos discretos ou sacrifícios escondidos. Minha vida permaneceu calma porque eu passei a protegê-la. Construí rotinas que eram minhas e aprendi a me sentir segura sem precisar ser necessária. Parei de medir meu valor pela quantidade de peso que eu conseguia tirar dos ombros de pessoas que nunca perguntaram o quão pesado aquele fardo tinha se tornado. Não houve reencontro, nem pedido de desculpas dramático, nem um momento repentino de cura. Houve apenas uma distância que parecia limpa, e não dolorosa. Aprendi que distância nem sempre significa ódio. Às vezes, ela significa respeito pelo espaço necessário para permanecer inteira. Estabelecer limites dentro de uma família não é um ato de crueldade, nem uma rejeição do amor.
É uma forma de autorrespeito que permite que uma pessoa exista sem exaustão emocional constante ou pressão financeira permanente. Quando você deixa de permitir que as pessoas definam o seu valor pelo que você oferece, começa a entender que a paz não é conquistada pelo sacrifício, mas protegida pela clareza, pela coragem e pela constância. Obrigada por acompanhar minha história até o final e por dar a estas palavras espaço na sua mente e no seu tempo. Se você já enfrentou um momento em que precisou escolher entre as expectativas da família e a sua própria paz, eu adoraria ouvir a sua experiência. Compartilhe seus pensamentos, seus sentimentos ou a sua história nos comentários, para que possamos nos compreender melhor.